Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? Vamos começar a fazer aí um balanço da semana que passou e também, aliás, do final de semana, né? E as últimas informações de hoje. A gente abre a nossa primeira página com a cobertura do depoimento de Emily, a ganhadora, como já se sabia, claro, né? Do Big Brother Brasil 17 na Delegacia de Atendimento à Mulher no Rio de Janeiro. Ela chegou de manhã, né, por volta de 10 e pouco da manhã, ficou 3 horas, pouco mais de 3 horas, o mesmo tempo que o Marcos ficou prestando depoimento na última semana, a Emily ficou hoje na Delegacia de Atendimento à Mulher lá do Rio de Janeiro, também o mesmo tempo praticamente de depoimento que ele, né? E a delegada disse que dessa vez não ia falar com a imprensa, porque ela já falou no dia do depoimento do Marcos. Nossa reportagem estava lá, já a gente passa todas as informações para vocês, tá? Cercada de seguranças também, como havia acontecido com o Marcos, esses fãs bobocas lá na porta, gritando feito doidos, esses espetáculos que vocês estão acostumados a ver quando envolve Big Brother, né? Tá aí a chegada, a imprensa toda lá. Só rindo não, né, gente? Só rindo, mas fazer o quê? O assunto é sério, o assunto é agressão à mulher. O que se sabe, em princípio, é que ela não acusaria o Marcos de nada, que o depoimento da Emily seria para isentá-lo de qualquer culpa, de qualquer tipo de agressão, mas oficialmente a delegada ainda não se pronunciou. E a Emily também não pôde falar com ninguém. É claro, não que a delegacia proíba conversar com a imprensa, mas isso é uma cláusula da Rede Globo de televisão, cláusula de contrato, porque eles são exclusivos, né? Então tá aí, olha, os momentos tumultuados, tanto da entrada, mas da saída foi mais tumultuado aí, que vocês estão conferindo aqui no nosso programa. Olha aí. Isso aí. Então aí as imagens, né? Sabe que uma coisa que chama muita atenção? Os movimentos dos fãs. De um lado estão santificando o Marcos, do outro glorificando a Emily, né? Quando a gente diz assim que de santo o Marcos não tem nada, de santa ela não tem nada, os dois são extremamente desestabilizados, ou ficaram desestabilizados dentro da casa, e deu o que deu. Era uma história que começou torta e já se sabia que ia terminar errado, né? Ela só vence esse Big Brother porque a Globo deu a vitória para ela. Você está querendo dizer o quê? Estou querendo dizer que desde o momento em que ela não foi expulsa por ter chutado a barriga do Marcos, atingido as costelas dele, ele até dobrado de dor, abriram o caminho para ela, deixaram na cara que ela era querida, ela era protegida e que ela ia ganhar, gente. Isso daí é claro, é nítido, só não vê quem não quer. Mérito nenhum, aliás, de nenhum deles, na verdade. Como a gente disse, não vou ficar repetindo, já estou cansada dessa história, pior edição de todos os tempos, né? Então vamos ver, eles que curtam cada um, ela no caso, seus 15 minutos de fama, o Marcos, a fama que ele tem é péssima, então vai ter que fazer todo um trabalho de reconstrução, não só da imagem, mas eu acho que uma terapia ia bem no caso dela, acho extremamente necessária. Essa menina, né, ela é realmente desestabilizada, então é por aí. Daí pra frente agora a gente não tem mais nada para falar deles para vocês. Agora já não estão mais no ar, já não existe mais o reality, daí pra frente cada um cuide da sua vida, a gente espera que cuide bem, que eles reencontrem aí os seus caminhos, não é? Possam realmente, quem sabe, fazer uma terapia, ficar um pouco mais nos eixos, apertar os parafusos e as coisas deem tudo certo para eles, tá? Mas o que a gente tinha para dizer, a gente já falou, que a gente tinha para mostrar, nós estamos mostrando aí, e daqui para frente agora é vida que segue. Já a gente vai ter as informações do que teria sido, de qual teria sido o teor do depoimento da Emily à Delegacia de Atendimento à Mulher lá no Rio de Janeiro. Em 3 horas dá para falar muita coisa. 3 horas é porque as perguntas são inúmeras na
processar a emissora. Essa história pode ir para um outro lado, né? Porque o mais curioso é que nesse caso, onde há aí uma suposta agressão, apesar da Emily ter sido evacuada, como bem disse a delegada Vivian, que acompanha esse processo, no caso dele não existe pena alternativa. Ou seja, se ele for condenado, ele vai ficar de 1 a 3 anos de prisão. Mas o que chama a atenção são as meninas encontrando com o Marcos em Mato Grosso, né? Ele é do Mato Grosso. Foi pra lá que ele foi. E a Emily do Rio Grande do Sul. Ela não voltou ainda, mas ele já voltou, até porque ele fugiu daquelas comemorações dos BBBs e tal. As meninas levando flores para o Dr. Marcos, como que endossando aquele Marcos que ele mostrou no programa. É complicado. Síndrome de Estocolmo. Só pode, porque não tem uma espécie, uma nova versão aí de síndrome de Estocolmo, gente, olha. Também não tinha falado, depois que o resultado aconteceu, tem até um vídeo rodando pela internet falando assim, não, que ele vai ser meu genro, tal, não sei o quê, e agora já falou que não é mais. Eu tô achando essa história tudo muito louco. Não estranhe daqui a pouco as pessoas voltarem, parece que apagarem tudo que de fato aconteceu e os dois estarem juntos de mãos dadas por aí. A gente vive tempos assim, né? Até em coisas mais sérias do nosso país, a gente vê que tudo distorce, monta daqui, monta dali, daqui a pouco uma história que era assim, ela fica assim, 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 você nunca sabe. E aí você acha que o maluco é você, né? Você vai, não, pera. Eu não acho não, são eles mesmo, sabe? Aí eu fico pensando assim, falo, pera, será que maluco sou eu mesmo ou eu não entendi direito essa história? Para o mundo que eu quero descer, né? Muito bem, o Silvio Brito atual. Nós somos chupetas nessa história, porque, você vê, a Emily já abraçou o Rômulo, ou seja, toda aquela confusão, aquela briga de torcida, ficou no reality show. E a gente fica aqui torcendo, porque ou comentando. É mesmo, gente. Olha, tudo é o show. De reality ali não tem nada. Eu acho que é uma novela, né? Mesmo. É ficção, né? Só que tem alguns personagens que extrapolam. Eu falei aqui no começo, falei. Por isso que eu escrevi na quinta, quando é que foi a final? Falei, eu avisei, porque não só o que eu tinha pra dizer, não tinha sobrado mais nada. A gente avisou, nós cantamos a bola, qual seria o desfecho, e foi. E como eu tinha dito no começo, eu achava que o candidato potencial a R$1,5 milhão era o Marcos, né? Ele parecia ser o cara. Mas a partir do momento que ele apela para essa jogada furada de formar casal, e a gente viu que não é uma pessoa preparada para nenhum tipo de relacionamento, nem que o relacionamento seja fake, aí ferrou a vida dele. Então vocês que forem participar de reality show, é furada essa estratégia de formar casal e pode terminar mal e ferrar sua vida por um bom tempo, como aconteceu com o Marcos e como ele ainda vai comer o pãozinho que o diabo amassou por conta disso, por conta da agressividade dele também, que ele tem que tratar. Mas é furado, gente. O pessoal não cola mais, não aceita mais, se arruma um rolo pro resto da sua vida, para com isso. Se ele não tivesse grudado com ela, talvez esse lado dele mais agressivo não teria aflorado, né? E ele pudesse ter faturado esse R$1,5 milhão para depois pagar a terapia, porque ele precisa. Mas as coisas poderiam ter sido diferentes para ele. Eu acho que se não fosse a Emily pelo caminho, ele teria sido o campeão. Teria levado de boa. E ninguém aqui está defendendo o agressor, não. A gente está falando de jogo, tá? Como agressor, ele vai responder pelo que ele fez. E ponto final. Agora, precisa prestar muito bem na hora das pessoas se inscreverem para o 18º, possivelmente tem o 18º, você se inscreve para ficar famoso, daqui a pouco tua imagem fica desse jeito, ó. Você participa de um programa, sai de uma delegacia de polícia, entra numa delegacia de polícia, isso não é absolutamente exemplo para ninguém. Se inscreve num programa para depois ser filmado saindo de uma viatura, né? De polícia, entrando numa delegacia, né? Saindo de uma delegacia, é muito humilhante. Para ganhar um troco, entendeu? E aí você fala, Thiago, o que é ganhar um troco? No final das contas, essa galera do Big Brother deve ter ganho mais ou menos R$10 mil cada participante. Agora, R$10 mil para ficar 3 meses numa casa, um bom gerente de loja. Você acha? Bom, eles são muitos, né? Porque ganha, não ganha muita coisa não, Sônia. Mas se a Fazenda paga 30, 60 mil, você acha que a Globo vai pagar menos? Muito menos. Eles dão plano de saúde durante 6 meses e todos têm contrato. E 10 paus por mês? Não, nem 10 por mês.
ter um salário mínimo para coisa pouca, assim, não dá R$1.000 por mês, né, Você pagar micão o tempo todo. Para você entrar numa delegacia de polícia e ficar famoso de uma forma duvidosa. Eu sei que tem muita gente que aspira a trabalhar na televisão, tem muita gente que quer ser apresentador de TV, entendeu? Mas eu acho que para você refazer a tua imagem, R$10.000 ou mesmo R$1 milhão, Sônia Abrão, se a gente for no extremo, R$1,5 milhão, não paga esse tipo de exposição desnecessária, porque isso não é orgulho para mãe nem pai nenhum. Você fica entrando na delegacia de polícia para prestar queixa ou para esclarecer, enfim, delegacia de polícia são para assuntos seríssimos. Não que esse não foi, muito sérios, mas que essa imagem não é legal, não é legal. Ele tem uma carreira, né? Ela não, ela deixa a vida me levar. Agora ela falou que vai seguir a carreira artística. Ah, tá. Que não seja cantando, porque ela cantou ao lado do Luan Santana, pelo amor de Deus. Chega. Bom, fechando então essa história. Quem perdeu lá ficou com 50 mil, a Ieda, e as pessoas vão tentar agora se virar, né? A Ieda estava toda feliz porque a Suzana Vieira mandou um beijo para ela. Eu acho que pode essas coisas, tudo criança, né? Que as pessoas... Eu não queria entender, gente. O que a pessoa entra no Big Brother esperando o quê? Porque assim, dali a pouco entra outro, e as pessoas esquecem, muitas não se consolidam. Olha, nessa história de Big Brother... Gente, se me perguntar quem estava na edição XYZ, eu não lembro mais. E a gente quem ganhou a edição anterior, quem ganhou, a gente trabalha com isso. Não, é porque eles são descartáveis mesmo. São muito poucos aqueles que ficam, ele vai ter 15 minutos de fama, gente, né? E quando muito, na verdade, porque não sei por onde, embora a gente vive num país que valoriza tanta coisa que não tem um valor, um conteúdo para valer, que a gente não sabe, mas eu não duvido. Cadê a Ana Paula Renault, por exemplo, do último Big Brother, que todo mundo falou, não, porque ela vai entrar na novela. Gente, essa história... Vai apresentar o video show. Vai apresentar o video show, porque ela fez a diferença. E ela ainda era melhor que a Emily. Com toda certeza. Mas muito melhor. Com toda certeza. Muito melhor. Mas aí você fala, não é, cara, televisão não é fácil, emissoras são poucas, o espaço é muito pouco. Quantas pessoas talentosas não saem da faculdade e nem conseguem trabalhar? E bonitinha, gostosinha, a gente tem aos milhões do nosso país. A gente é um país de mulheres muito bonitas, então só isso não é garantia de nada. Com certeza. De absolutamente nada. Porque o rodízio também é grande, né? É grande mesmo. E então... estar na televisão, isso não é para ela, é para qualquer pessoa que trabalha na televisão. Estar na televisão não significa que você vai permanecer. O cara tá lá, ele já é contratado da emissora. Precisa fazer uma ponta do programa X. Vai lá, faz a ponta do programa X. Não significa que aquelas pessoas queiram prolongar aquele contrato. Já que tá pagando, você vai utilizar. Você coloca para trabalhar. Mas é igual concurso de Miss, você fica um ano por aí, né, quando muito, e acabou, tchau, lá vem a outra turma, como você diz. Agora, eu só queria saber, mas acho que eu nem queria saber muito. Você não quer, você queria, mas não quer mais, né, Sônia Abrão? É o seguinte, gente, porque parece, e cada vez mais, e são 17 edições, dá pra gente imaginar que o critério para entrar no Big Brother tenha que ser o quanto pior, melhor, não é? Parece. Sejam os candidatos mais inspiradores, que você vai turbinar de álcool para ele desestruturar de vez, soltar as feras diante das câmeras. É uma coisa bem assim, porque senão, sabe, se o programa tem psicólogos que participam da seleção, que isso, aquilo, como é que você explica essas coisas que aparecem? E algumas fala. que assistem também, né? Porque tem gente que algumas. O povo lá na porta da delegacia, teve uma senhora que falou assim, olha, eu gastei R$1.200 de ligação para que muita gente me escreveu também falando, como você fala que a Globo que deu a vitória, eu fiquei 48 horas sem dormir votando. Você precisa ser internado, meu filho, não tem outra explicação. Tem gente que gasta o que não tem em ligação, é um absurdo. Se depender de mim, para os participantes se movimentarem no programa, eles vão passar os 3 meses lá dentro, não vai sair ninguém. Não entra e não sai. Agora você imagina só, que desilusão, você, a hora que pega a tua
conta de telefone, você fala, meu Deus, tá, a menina ficou, ela ganhou a grana não dela. Vai pagar minha conta do telefone, né? Eu tô ferrada. Vai lá para aquele clube que não tem piscina, que é o SPC, né? Que não tem piscina, não tem nada. Você só pega a carteirinha, ó, e aí tá tudo certo. Você só deixou uma pessoa rica, participou do programa, mas a menina não sabia nem que você existe. Então valeu a pena, gente. Presta bem atenção. Vai dar valor para aquilo que precisa mesmo, né? Olha, em 48 horas, a vida sendo tão curta como ela é, como poderia ter aproveitado de um jeito mais útil, né? Para ela mesma, para cada um que votou, olha, não dá para entender o que acontece de verdade, mas acontece. Agora, olha, estourou de audiência final, estourando, foi a pior audiência das 17 edições desse Big Brother, que mais uma vez vem comprovar tudo aquilo que a gente via dizendo aqui. Agora, muita gente falou que nós falamos que o Marcos não estaria na final e ele esteve. Vocês não ficaram até o final do programa, porque a informação da assessoria do Marcos chegou pra gente no final do programa e nós ainda demos. Lembra isso? A gente avisou, olha, reviravolta. A assessoria está dizendo que ele vai estar na festa, o que não deveria ter acontecido, porque realmente o que ele estava fazendo lá? Para que ele foi lá? Para ficar com aquela cara de constrangido, ninguém dando bola para ele, a câmera ficando na cara dele como na cara de um gorila na jaula, sabe? Que coisa mais sem pé nem cabeça, né? Constrangedor. Saiu de lá, não foi para festa nenhuma, porque não tinha clima para isso realmente. O que foi fazer? Igual a Mara, que me sai da fazenda, né? Depois de tudo aquilo que fizeram com ela lá dentro e vai para festa. Chega lá, mistura remédio com álcool, taca a mão na cara do outro lá, que por causa disso acabou vencendo, né? Olha, tem umas coisas que não dá realmente, né? As pessoas têm que tomar cuidado, gente, tem que tomar cuidado. Imagem é uma só, uma só. E dependendo do teu ato, vai carregar. E eu não estou falando à toa. Dias atrás, o que aconteceu aqui nessa roda da fofoca, que a gente colocou e falou assim, tem um sujeito participando de reality show reclamando da imagem que ninguém mais dá trabalho para ele. O Theo, tadinho, ele criou um personagem, ficou queimado e isso prejudicou. Bem lembrado. Até hoje são 10 anos e ele ainda paga um preço por esse tipo de coisa. Então é muito complicado, gente. Agora todo mundo acompanhando, né? Como é que vai ficar? Vai ter namoro, não vai ter namoro? Acho que a família do Marcos interna ele, se ele parar para pensar em voltar para Emily, certo? Total. E ele a família dela, a mesma coisa. Ele quer falar com ela. Ela disse Ana Maria Braga que quer falar com ele. E ela, mas assim, para piorar a situação em que ele já se encontrava naquela final, ela nem olhou para a cara dele. Se ela queria absolver o Marcos perante a opinião pública e dizer não, foi um momento só em que ele estressou aquela coisa toda, ela tinha que sair de onde ela estava. Na hora que ela ganha, olha só que cena bonita seria, gente, para vocês que gostam, vamos lá. Mas não é aquela história que você tá ali recebendo o seu prêmio, a sua vitória, o cara tá lá ferrado, envolvido com a polícia, já prestou depoimento, não tinha prestado depoimento ainda, ia ter que prestar depoimento se você realmente ama, se você realmente não usou o cara, né, porque ali não usou o outro, mas ela usou ele também. Você sai de lá e fala, dá licença, Thiago, larga ele lá e vai correndo e abraça o cara, e fala, gente, ele é inocente, gente, ele não lascou, gente, não sei o que. Olha, ia ser a maior audiência, ganhar mais 1,5 milhão. E ali, ela já poderia, como ela disse que hoje ela não iria incriminá-lo, ela já poderia, diante do Brasil inteiro, já que é isso que ela queria, não estou dizendo que era isso que ele merecesse, ela já poderia ter aliviado 50% da barra dele. Eles já poderiam aí sim ter formado um casal, né, para alimentar a mídia mais um tempo e aí dar uma faxinada na imagem dos dois, realmente. Ela fez nada disso. O que ela fez? Esnobou o cara, grande. 1,5 milhão. Beijo, me liga. Beijo, tchau. Beijo, não me liga. É verdade. Beijo, não me liga. Sabe, sai, esnoba, pisa em cima, sapateia e vai embora. Aí no outro dia vem na Ana e fala, eu quero falar com ele, vamos discutir a relação. Me poupe. Quem ela pensa que ela engana? É demais, né? Não, só os fanáticos mesmo. E por falar em fanático, eu fico pensando na porta da delegacia, porque essa foi a imagem que está correndo, essa é a imagem do dia, né?
o que as pessoas vão à porta da delegacia? Te amo, eu quero você tá certa, você tá errada, perdoa o Marcos. E o Marcos me bate, você viu isso nas redes sociais? Não. Certo, não teve. Isso não é montagem, Sônia Abrão? Não é montagem, a gente tem um vídeo, você ouve não, isso. Não é possível. Você ouve isso. Tem isso. Não teve mulher dizendo, queria que o Zé Maier me assediasse? Não, eu ouvi isso. Você ouviu isso? Teve pra caramba, gente. A gente está num país com alto índice de ignorância. A gente vive no Brasil com 50 milhões de analfabetos funcionais, ou seja, aqueles que até conseguem ler alguma coisa, mas não entendem e não sabem interpretar. Você quer o quê? É fruto disso, é um país que investe na ignorância, não no esclarecimento, no estudo das pessoas, não no grau de instrução. Isso é só uma amostra de tudo isso. É um absurdo mesmo, né? Maluca, Marcos me bate. Zé Maier me assedia, né? A gente viu muito isso, gente, infelizmente, né? O mundo tá normal? Tá meio maluco, é totalmente a gente não tá entendendo, precisa de legenda, cartilha, como é que faz? Não sei, olha, eu sei que o Marcos está falando pela primeira vez, né, e tá aqui uma matéria da Laís Góes. Marcos fala pela primeira vez após a expulsão do Big Brother Brasil. Esperei um abraço da Emily, tadinho. Mas você é muito tonto, né, agressivo e bobo, porque como eu vai esperar? Todo mundo estava achando, mas não viram que é uma cobra. A emissora também estava aguardando, estava todo mundo esperando. A minha emissora, ela agradou, porque se ela tivesse feito a novela, né, isso ia render mais show ainda. Pelo menos ela teria feito alguma coisa ali mais legal, mas não. E ele esperar o abraço da Emily, foi para isso que ele foi lá pagar outro micão. É um absurdo, Olha aqui, desde que a repórter perguntando pro Marcos, desde que você saiu do Big Brother, as pessoas estão esperando você falar alguma coisa, por que você decidiu se reservar tanto? E Marcos responde, gente, vivo um momento intenso no qual vários sentimentos oscilam entre minha razão e o meu coração. É hora de reflexão e entendimento. E o dedo também, né? Porque o dedo na cara deve estar inquieto, em algum lugar lá, tem que trancar no bolso. É hora de reflexão e entendimento. Tenho ciência de que qualquer atitude deve ser tomada com muita parcimônia ao voltar ao mundo real. Entendi que o melhor, primeiramente, é preservar não só a mim, mas minha família, meus amigos, meus fãs, inclusive os participantes. A vida dentro da casa reforçou o que sempre soube. As palavras têm muito poder e, inclusive, podem mudar drasticamente o rumo de qualquer história. A palavra é prata, o silêncio é ouro. Virou tudo filósofo também quando sai da casa, né? Ô, Bial, você também deixou um legado aí que não tá pra ninguém, hein? Ó, você faz a sua, aí você larga pro Thiago Leifert, que também faz a dele. Aí depois sai do Leifert, vai pro... O site, tem um grande site falando que o Thiago Leifert foi a grande coisa do Big Brother. Gente, falei, não também não teve nada, não foi, né? Só fez nada de nada, só complicou mais ainda o meio de campo, cantou bola do que ia acontecer com ninguém sabia, deu piti, deu sermão na hora errada, o discurso era uma tristeza. Como é que é, gente? Pelo amor de Deus. Olha aqui, tem mais, hein? Essa entrevista é longa, eu vou tirar só uns trechos aqui para vocês. Muito se falou, a pergunta para o Marcos, muito se falou que você saindo do programa, inclusive que você estava proibido de ver as pessoas. De lá para cá, conseguiu absorver tudo o que aconteceu nos últimos dias, ficar com a sua família, conversar, descansar? E aí ele fala, realmente eu não fazia ideia do que acontecia aqui fora. Não estive confinado e não fui proibido de falar ou ver qualquer pessoa. Creio que o período decorrido até então seja escasso para a absorção de todas as informações, mas acredito que o principal já trouxe lá de dentro. Tive tempo sim com minha família, que me recebeu com o carinho que eu já esperava e precisava. Minha equipe se encarregou, ele tem equipe, hein, de dar foco nas questões relacionadas à minha eliminação, com o intuito de que a verdade sempre prevaleça, buscando consequentemente o bem de todos. Gente, não tem ninguém que fala assim com esse português, nesse encadeamento de frase, isso aqui está muito redigido, não está? Sabe o que faz? Esquisito. O que ele respondeu?
Olha aqui, minha equipe se encarregou de dar foco às questões relacionadas à minha eliminação com o intuito de que a verdade sempre prevaleça, buscando consequentemente o bem de todos. Amém. Não dá, amém. Não dá, gente, isso aqui foi escrito, isso aqui não foi falado. Eu acho que mandaram um e-mail para a repórter e ela foi o mesmo cara que escreveu a carta do Sebastião. E a assessoria vai respondendo. E aí você vai respondendo. Não é bem isso mesmo, não é uma entrevista com ele por telefone, que ninguém fala desse jeito. Ele lá dentro não falou desse jeito. Um encadeamento. As pessoas concatenando. Concatena, Marcos, concatena. As pessoas não esperavam que você fosse à final do programa. Foi uma decisão sua? E ele disse, por que não iria? Por que você não iria? Você foi colocado pra fora, exatamente, foi expulso, ainda por agressão, que é mais o quê? Bonito o papel, né? Pra estar lá depois. Por que não iria? Minha entrada no programa iniciou um ciclo e minha presença na final encerrou. A sua presença na expulsão, né? O fato da expulsão é que encerrou. Entendo que cumpri minha missão. Missão. Para compreender. Aconselha ele, vai. Aconselho. De homem para homem, isso. Falar um negócio, velho. A missão que você tinha no Big Brother era uma. Se você tivesse a missão mesmo, você não tinha sido expulso, entendeu? Porque você foi expulso porque deu maior trelelê lá dentro e você sabe por quê. Então, cara, essa história de missão, esquece essa história, tu foi colocado pra fora do programa. Exatamente. Agora podemos voltar. Agora podemos voltar, você já falou com ele, né? Aí a repórter pergunta, você ficou no seu lugar, isso na final, e houve a impressão de que você não quis cumprimentar a Emily. Isso aconteceu? E ele diz, não, jamais. Esperei o abraço dela, que infelizmente não veio. Esperei a reação que ela tanto verbalizava lá dentro, especialmente após a minha saída. Concluí, então, que era melhor respeitar o seu espaço junto aos familiares. Mas é isso, ele saiu, ela chorou, embora não caiu nenhuma lágrima, vocês viram isso. Depois fitinha preta no pulso, depois ouvindo música chorando lá no jardim da casa, depois a Marcos, de cara com ele, ela passa reto, batido, esnoba, 1,5 milhão no bolso, e depois disse que foi a irmã que falou para ela não falar com ele. Sônia. Olha, interna, porque não tem outra saída, gente, é muito doido. O próximo vai ser no Juqueri, né? Não, é só concatenar, gente, é fácil. É muito porque doido. Não teve contato com ninguém, não é? Afinal, não teve contato absolutamente com ninguém. Aí ela fez aquele drama com a pulseirinha preta lá. Bonita a sua, hein? Gostei, muito linda. Olha que barato, linda. Mas fica aqui e tal, não sei o que, olha, luto. Não falou com ninguém. Isso. Aí chegou na hora H do abraço, que ela já ganhou a grana. Aí, fica tchau, aí, ó, tá tudo certo. Aí, tchau, isso então não subestima. Emily também, não subestima a nossa inteligência, filha. Que olha, de bobo. Mas já subestimou porque ela ganhou. Não, pera. Não, ela não deu a vitória pra ela. Não, ela não ganhou nada. Só tem a cara e o jeitão de andar, entendeu? Só essa cara e o jeitão de andar, porque o resto aqui funciona, entendeu? Não vem com essa história de... Mas, Sônia, a entrevista dele... Ainda tem aqui, dá pra continuar, Marmita? Tenho várias perguntas aqui. É boa. Cartas, áudios, várias coisas das redes sociais foram atribuídas a você. O que ali foi verdade? Ele fala, óbvio que não. Vale ressaltar que, infelizmente, o acesso à internet, a divulgação de informações pode ser feito por qualquer pessoa. Deem credibilidade somente às minhas redes sociais oficiais. Não tenho controle sobre a opinião de outras pessoas, inclusive sobre a de minha própria família. Como é que está o Marcos depois do confinamento? Focado naquilo que sempre defendi lá dentro, viver a vida com retidão de caráter. Como foi a recepção do público? Tinha muitas pessoas contra você e a seu favor. Até então, felizmente, o público que entrou em contato comigo somente me transmitiu carinho. Você e a Emily já conversaram? Existe alguma chance de relacionamento para vocês aqui fora? Socorro! Aí ele diz, infelizmente ainda não conversamos, mas espero que isso aconteça em breve. Quanto ao relacionamento, este depende justamente desta conversa. Não, ele quer ainda. Não, pera.
Ele quer, depois de tudo. Eu falo, nenhum nem outro tem os parafusos no lugar, não adianta. Você já voltou para sua cidade, já está pensando em trabalhar ou vai dar um tempo para você aqui fora? Estou em casa, não vejo a hora de voltar a fazer o que mais gosto nessa vida, que é exercer minha profissão cuidando das pessoas. Acha que tudo que te aconteceu, a exposição do programa, pode te prejudicar como cirurgião de alguma maneira? Essa pergunta é importante, né? E aí vem o discurso do Marcos. Creio que qualquer prejuízo profissional seria injusto. Tudo que ocorreu dentro do confinamento não tem relação com minha profissão, pois quem entrou na casa foi o Marcos e não o doutor Marcos. Tenho uma carreira sólida, construída com muito estudo, trabalho e dedicação. Meu trabalho apenas pode ser avaliado pelas minhas condutas profissionais. É a primeira pergunta de todas essas em que eu tenho que concordar com ele, e a gente já comentou esse tipo de coisa aqui. A imagem dele como homem para relacionamento, a imagem dele como homem no trato com as mulheres, no machismo dele, essa coisa toda, é um lado da personalidade dele. O profissional, por isso que eu falei, se ele é bom médico, se realmente ele é o rei do nariz perfeito, das plásticas que ele faz, esse mercado para ele fica garantido. Sim, porque lá as pessoas... Então, acho que mistura um pouco, mas o trabalho dele, se for bom, vai superar isso aí. Nesse lado profissional, eu acho que ele é o lado dele menos prejudicado, né? Mas, vamos lá. Você avalia a sua passagem pelo BBB, sua eliminação, achou justo? Se arrepende de alguma coisa que fez ou faria diferente? E ele diz, o tempo é o senhor da razão. Somente ele me fará alcançar essas respostas. E é só assistir, é só assistir. E aí você vai ver o que você fez direitinho. Você foi convidado a depor por uma suposta agressão. Ficou tudo esclarecido, você ainda precisa cumprir alguma coisa relacionada. E ele fala, realmente prestei esclarecimentos conforme solicitado, ficando minha parte esclarecida e sigo à disposição para o que for necessário. Terminando, olha que entrevistão, você arrastou uma legião de fãs que são devotas a você, votaram bastante, criaram um fã-clube, sobem tag nas redes sociais, te defendem dos haters. Já conseguiu conversar com eles ou elas? Esse pessoal todo precisa ser vacinado, fala a verdade, sim, né? Vacinado contra o machismo. Infelizmente, ainda não consegui agradecer à altura o carinho e dedicação que recebi durante o programa e que ainda venho recebendo. Aproveito o espaço para agradecer cada voto, cada mensagem, cada minuto de dedicação. Tenho ciência de que esta legião de fãs a qual você se refere conseguiu perceber minha real essência. O sentimento que tenho para todos que torcem por mim é gratidão. Essa entrevista está no Facebook Marcos Harter e tá aí. É uma entrevista, tem todas as perguntas, mas ela é meio colarinho branco, né? Não toca mesmo assim na ferida, ele faz um discurso, ele não dá uma resposta, ele não se expõe, ele não abre o coração, ele está tão na defensiva e é aquela coisa absolutamente formal, palavra certa, não esclarece nada, né? Se ele falasse de tal cena assim, de tal fato assim, do que ela fez assim, por que ele ficou daquele jeito, é isso, é esse lado humano que ultrapassou os limites, que foi além do recomendável, até numa briga de casal, é esse lado humano que quem gosta dele e quem não gosta também está querendo entender pelo menos, né? Estão dando pelo menos o benefício dele se explicar e nem isso ele está fazendo. Ele se esconde atrás de um relatório de atitudes e não realmente de uma conversa para valer, que era isso que eu acho que poderia contar alguma coisa de importante, até uma possibilidade de mudança de visão em relação à situação que ele enfrentou. Faz nada disso, está mal orientado, fica atrás de umas coisas formais, não é por aí que se resolve as coisas hoje em dia. É olho no olho, né? É de coração aberto, é assumir os erros quando tem e não tem noção, passa a adquirir, mas é o falar francamente mesmo. Isso não está acontecendo aqui. Do outro lado, então, que é completamente alienado, não vai acontecer nada. Então, pronto, acabou. Vocês que se virem aí, né? Vocês viram aquele vídeo? Qual? Do pai da Emily falando
falando? Não. Gente, me marca aí, eu vi em algum lugar, eu esqueci. Marca aí meu @ThiagoRochaBR que você vai ver. Tá, no seu Instagram? Não, eu vi em algum lugar e peguei, porque eu verdadeiramente, Sônia, não é desprezando o Big Brother, com todo respeito, acho que o ser humano merece respeito. Eu não gosto, eu gosto da Fazenda, não gosto do Big Brother. Isso é um direito meu de gostar de um programa ou não. Não gosto desse, não gosto. Eu acho que não conheço ninguém, não tenho empatia com ninguém, acho que sejam felizes quem participa, tá tudo certo. Mas eu assisti, porque assim, na final, a Emily já tinha ganho o prêmio. Sim. Aí fala, e aí o relacionamento, como é que vai ser? Eu falo, não, olha, agora eu vou torcer, o pai da Emily falando, não, eu vou torcer para os dois ficarem juntos, porque ele é meu genro de verdade. Aí depois... É de família, gente, vai fazer o quê? Aí, assim, tipo, peraí, eu não tô entendendo qual é que é a história. Então eu quero mostrar para vocês, porque eu tô achando que parece aquela coisa assim, enquanto o pote de melado estava sendo disputado, ah, não, vamos ver, vamos pensar. Quando eu ganhei o pote de melado, não, Sônia Abrão, não, essa história, você não pode, que você é diabética, não come esse melado não, que vai dar problema. Então, gente, por aí, né? Eu quero só achar aqui, me marca aí, não gente, foi agora, não foi antes da final? Foi que da final? Você quer esse vídeo que o pai fala que ele era o genro de verdade? Quero o genro de verdade. Tá. A polêmica aconteceu, ele já tinha sido expulso. Porque antes era assim. O pai da Emily, inclusive, apoiou, falou, não, minha filha pode fazer sexo lá no programa, não tem problema nenhum, ela é maior de idade. Talvez esse vídeo seja dessa época, e não de agora, do dia do show, da final. Aqui, eu acho que é aqui, ó. Deixa eu ver se é aqui, pronto. Ah, é de hoje. Obrigado. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu só rodar. Esse é o vídeo, Sônia Abrão. Você vai conversar com o Marcos? Vou, claro. É meu genro, né? Eu tô maluco, não? Não. Hoje as câmeras registram tudo, né? Tudo. Você vai conversar com o Marcos? Vou, claro. É meu genro, né? Zé Maier me assediasse? Então, eu ouvi isso. Você ouviu Eu isso? ouvi isso. Teve pra caramba, gente. Sônia, A gente está num país de alto índice de ignorância. A gente vive no Brasil com 50 milhões de analfabetos funcionais. Ou seja, aqueles que até conseguem ler alguma coisa, mas não entendem e não sabem interpretar. Você quer o quê? É fruto disso, é um país que investe na ignorância e não no esclarecimento, no estudo das pessoas, não no grau de instrução. Isso é só uma amostra de tudo isso. É um absurdo mesmo, né? Maluca, Marcos me bate. Marcos me bate, Marcos me bate. Zé Maier me assedia, né? A gente viu muito isso, gente, infelizmente, né? O mundo tá normal, tá meio maluco. É totalmente A gente não tá entendendo, precisa de legenda, cartilha, como é que faz? Não sei. Olha, eu sei que o Marcos está falando pela primeira vez, né? E tá aqui uma matéria da Laís Góes. Marcos fala pela primeira vez após a expulsão do Big Brother Brasil. Esperei um abraço da Emily. Ah, tadinho. Mas Você é muito tonto, né? Agressivo e bobo, porque como que eu vou esperar? Todo mundo estava achando, mas não viram que é uma cobra. A emissora também estava aguardando, estava todo mundo esperando. Nem a emissora ela agradou, porque se ela tivesse feito a novela, né, isso ia render mais show ainda. Pelo menos ela teria feito alguma coisa ali mais legal. Mas não. E ele esperar o abraço da Emily, foi para isso que ele foi lá pagar outro micão. É um absurdo, é um absurdo. Olha aqui, desde que você... A repórter perguntando para o Marcos, desde que você saiu do Big Brother, as pessoas estão esperando você falar alguma coisa. Por que você decidiu se reservar tanto? E Marcos responde, gente. Vivo um momento intenso no qual vários sentimentos oscilam entre minha razão e o meu coração. É hora de reflexão e entendimento. E o dedo também, né? Porque o dedo na cara deve estar inquieto em algum lugar lá, tem que trancar no bolso. É hora de reflexão e entendimento. Tenho ciência de que qualquer atitude deve ser tomada com muita parcimônia
Ao voltar ao mundo real, entendi que o melhor, primeiramente, é preservar não só a mim, mas minha família, meus amigos, meus fãs, inclusive os participantes. A vida dentro da casa reforçou o que sempre soube. As palavras têm muito poder e, inclusive, podem mudar drasticamente o rumo de qualquer história. A palavra é prata, o silêncio é ouro. Virou tudo filósofo também quando sai da casa, poetas. né? Ô, Bial, você também deixou um legado aí que não tá pra ninguém, hein? Ó, você faz a sua, aí você larga pro Thiago Leifert, que também faz a dele. Nossa aí depois senhora. sai do Leifert, vai pro... O site, tem um grande site falando que o Thiago Leifert foi a grande coisa do Big Brother. Gente, eu falei, não também não teve nada, não foi, né? É, só fez falta nada de nada, só complicou mais ainda o meio de campo, cantou bola do que ia acontecer quando ninguém sabia, deu piti, deu sermão na hora errada, o discurso era uma tristeza. Como é que é, gente? Pelo amor de Deus. Olha aqui, tem mais, hein? Essa entrevista é longa, eu vou tirar só uns trechos aqui para vocês. Muito se falou, a pergunta para o Marcos, muito se falou que você saindo do programa, inclusive que você estava proibido de ver as pessoas. De lá para cá, conseguiu absorver tudo o que aconteceu nos últimos dias, ficar com a sua família, conversar, descansar? E aí ele fala, realmente eu não fazia ideia do que acontecia aqui fora. Não estive confinado e não fui proibido de falar ou ver qualquer pessoa. Creio que o período decorrido até então seja escasso para a absorção de todas as informações, mas acredito que o principal já trouxe lá de dentro. Tive tempo sim com minha família, que me recebeu com o carinho que eu já esperava e precisava. Minha equipe se encarregou, ele tem equipe, hein, de dar foco nas questões relacionadas à minha eliminação, com o intuito de que a verdade sempre prevaleça, buscando consequentemente o bem de todos. Gente, não tem ninguém que fala assim com esse português, nesse encadeamento de frase, isso aqui está muito redigido, não está? Sabe o que vai esquisito. O que ele respondeu? Olha aqui, minha equipe se encarregou de dar foco às questões relacionadas à minha eliminação com o intuito de que a verdade sempre prevaleça, buscando consequentemente o bem de todos. Amém. Não dá, amém. Não dá, gente, isso aqui foi escrito, isso aqui não foi tipo falado. Eu acho que mandaram um e-mail para a repórter e ela foi o mesmo cara que escreveu a carta do Sebastião. E a assessoria vai respondendo. E aí você vai respondendo. Não é bem isso mesmo, não é uma entrevista com ele por telefone, que ninguém fala desse jeito. Ele lá dentro não falou dele. Que você existe. Então valeu a pena, gente? Presta bem atenção. Vai dar valor para aquilo que precisa mesmo, né? Olha, em 48 horas, a vida sendo tão curta como ela é, como poderia ter aproveitado de um jeito mais útil, né? Para ela mesma, para cada um que votou, olha, não dá para entender o que acontece de verdade, mas acontece. Agora, olha, estourou de audiência final, estourando, foi a pior audiência das 17 edições desse Big Brother, que mais uma vez vem comprovar tudo aquilo que a gente via dizendo aqui. Agora, muita gente falou que nós falamos que o Marcos não estaria na final e ele esteve. Vocês não ficaram até o final do programa, porque a informação da assessoria do Marcos chegou pra gente no final do programa e nós ainda demos. Você lembra isso? A gente avisou, olha, reviravolta. A assessoria está dizendo que ele vai estar na festa, o que não deveria ter acontecido, porque realmente o que ele estava fazendo lá? Para que ele foi lá? Para ficar com aquela cara de constrangido, ninguém dando bola para ele, a câmera ficando na cara dele como na cara de um gorila na jaula, sabe? Que coisa mais sem pé nem cabeça, né? Constrangedor. Saiu de lá, não foi para festa nenhuma, porque não tinha clima para isso realmente. O que é que foi fazer? Igual a Mara, que me sai da fazenda, né? Depois de tudo aquilo que fizeram com ela lá dentro, e vai para festa. Chega lá, mistura remédio com álcool, taca a mão na cara do outro lá, que por causa disso acabou vencendo, né? Olha, todas as coisas que não dá realmente, né? As pessoas têm que tomar cuidado, gente, tem que tomar cuidado. Imagem é uma só, uma só. E dependendo do teu ato, vai carregar. E eu não estou falando à toa. Dias atrás, o que aconteceu aqui nessa roda da fofoca, que a gente colocou e falou assim, tem um sujeito participando de reality show reclamando da imagem que ninguém mais dá trabalho para ele.
O Theo, tadinho, ele criou um personagem, ficou queimado e isso prejudicou. Bem lembrado, até hoje são 10 anos e ele ainda paga um preço por esse tipo de coisa. Então é muito complicado, gente. Agora todo mundo acompanhando, né? Como é que vai ficar? Vai ter namoro, não vai ter namoro? Acho que a família do Marcos interna ele, se ele parar para pensar em voltar para Emily, certo? Total. E a família dela, a mesma coisa. Ele quer falar com ela. Ela disse, Ana Maria Braga, que quer falar com ele. E ela mas assim, para piorar a situação em que ele já se encontrava naquela final, ela nem olhou para a cara dele. Se ela queria absolver o Marcos perante a opinião pública e dizer não, foi um momento só em que ele estressou aquela coisa toda, ela tinha que sair de onde ela estava. Na hora que ela ganha, olha só que cena bonita seria, gente, para vocês que gostam, vamos lá. Mas não é aquela história que você tá ali recebendo o seu prêmio, a sua vitória, o cara tá lá ferrado, envolvido com a polícia, já prestou depoimento, não tinha prestado depoimento ainda, ia ter que prestar depoimento. Se você realmente ama, se você realmente não usou o cara, né, porque ali um usou o outro, mas ela usou ele também, você sai de lá e fala, dá licença, Thiago, larga ele lá e vai correndo e abraça o cara e fala, gente, ele é inocente, gente, ele não machucou, gente, não sei o que. Olha, ia ser a maior audiência, ganhar mais 1,5 milhão. E ali, ela já poderia, como ela disse que hoje ela não iria incriminá-lo, ela já poderia, diante do Brasil inteiro, já que é isso que ela queria, não estou dizendo que era isso que ele merecesse, ela já poderia ter aliviado 50% da barra dele. Eles já poderiam aí sim ter formado um casal, né, para alimentar a mídia mais um tempo e aí dar uma faxinada na imagem dos dois, realmente. Ela fez nada disso, o que ela fez? Esnobou o cara, já grande. 1,5 milhão, beijo, me liga. Beijo, tchau, beijo, não me liga. É verdade. Beijo, não me liga. Sabe, sai, esnoba, pisa em cima, sapateia e vai embora. Aí no outro dia vem na Ana e fala, eu quero falar com ele, vamos discutir a relação. Me poupe. Quem ela pensa que ela engana? É demais, né? Não, só os fanáticos mesmo. E por falar em fanático, eu fico pensando na porta da delegacia, porque essa foi a imagem que está correndo, essa é a imagem do dia. Né? O que as pessoas vão à porta da delegacia? Te amo! Te amo, eu quero você tá certa, você tá errada, perdoa o Marcos. E o Marcos me bate, você viu isso nas redes sociais? Pera, não. Certo, não teve. Isso não é montagem, Sônia Abrão? Não é montagem, a gente tem um vídeo, você ouve isso. Não é possível. Você ouve isso. Tem isso. Não teve mulher dizendo, se fosse, queria que os... Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? Vamos começar a fazer aí um balanço da semana que passou e também, aliás, no final de semana, né? E as últimas informações de hoje. A gente abre a nossa primeira página com a cobertura do depoimento de Emily, a ganhadora, como já se sabia, claro, né? Do Big Brother Brasil 17 na Delegacia de Atendimento à Mulher no Rio de Janeiro. Ela chegou de manhã, né, por volta de 10 e pouco da manhã, ficou 3 horas, pouco mais de 3 horas, o mesmo tempo que o Marcos ficou prestando depoimento na última semana, a Emily ficou hoje na Delegacia de Atendimento à Mulher, lá do Rio de Janeiro, também o mesmo tempo, praticamente, de depoimento que ele, né? E a delegada disse que dessa vez não ia falar com a imprensa, porque ela já falou no dia do depoimento do Marcos, nossa reportagem estava lá, já a gente passa todas as informações para vocês, tá? Cercado de seguranças também, como havia acontecido com o Marcos, esses fãs bobocas lá na porta, gritando feito doidos, esses espetáculos que vocês estão acostumados a ver quando envolve Big Brother, né? Tá aí a chegada, a imprensa toda lá. Só rindo não, né, gente? Só rindo, mas fazer o quê? O assunto é sério, o assunto é agressão à mulher. O que se sabe, em princípio, é que ela não acusaria o Marcos de nada, que o depoimento da Emily seria para isentá-lo de qualquer culpa, de qualquer tipo de agressão, mas oficialmente a delegada ainda não se pronunciou. E a Emily também não pôde falar com ninguém. É claro, não que a delegacia proíba conversar com a imprensa, mas isso é uma cláusula da Rede Globo de televisão, cláusula de contrato, porque
porque eles são exclusivos, né? Então tá aí, olha, os momentos tumultuados, tanto da entrada, mas da saída foi mais tumultuado aí, que vocês estão conferindo aqui no nosso programa. Olha aí. Isso aí. Então aí as imagens, né? Sabe que é uma coisa que chama muito atenção? Os movimentos dos fãs. De um lado estão santificando o Marcos, do outro glorificando a Emily, né? Quando a gente diz assim que de santo o Marcos não tem nada, de santa ela não tem nada, os dois são extremamente desestabilizados ou ficaram desestabilizados dentro da casa e deu o que deu. Era uma história que começou torta e já se sabia que ia terminar errado, né? Ela só vence esse Big Brother porque a Globo deu a vitória para ela. Ah, você está querendo dizer o quê? Estou querendo dizer que desde o momento em que ela não foi expulsa por ter chutado a barriga do Marcos, atingido as costelas dele, ele até dobrado de dor, abriram o caminho para ela, deixaram na cara que ela era querida, ela era protegida e que ela ia ganhar, gente. Isso daí é claro, é nítido, só não vê quem não quer. Mérito nenhum, aliás, de nenhum deles, na verdade. Como a gente disse, não vou ficar repetindo, já estou cansada dessa história, pior edição de todos os tempos, né? Então vamos ver, eles que curtam cada um, ela no caso, seus 15 minutos de fama, o Marcos, a fama que ele tem é péssima, então vai ter que fazer todo um trabalho de reconstrução, não só da imagem, mas eu acho que uma terapia ia bem no caso dela, acho extremamente necessária. Essa menina, né, ela é realmente desestabilizada, então é por aí. Daí pra frente agora a gente não tem mais nada para falar deles para vocês. Agora já não estão mais no ar, já não existe mais o reality, daí pra frente cada um cuide da sua vida, a gente espera que cuide bem, que eles reencontrem aí os seus caminhos, não é? Possam realmente, quem sabe, fazer uma terapia, ficar um pouco mais nos eixos, apertar os parafusos e as coisas deem tudo certo para eles, tá? Mas o que a gente tinha para dizer, a gente já falou, que a gente tinha para mostrar, nós estamos mostrando aí e daqui para frente agora é vida que segue. Já já a gente vai ter as informações do que teria sido, de qual teria sido o teor do depoimento da Emily à Delegacia de Atendimento à Mulher lá no Rio de Janeiro. Em 3 horas dá para falar muita coisa. 3 horas é porque as perguntas... Uma forma duvidosa. Eu sei que tem muita gente que aspira a trabalhar na televisão, tem muita gente que quer ser apresentador de TV, entendeu? Mas eu acho que para você refazer a tua imagem, 10 mil reais ou mesmo 1 milhão, Sônia Abrão, se a gente for no extremo, 1,5 milhão, não paga esse tipo de exposição desnecessária, porque isso não é orgulho para mãe nem pai nenhum. Você fica entrando na delegacia de polícia para prestar queixa ou para esclarecer, enfim, delegacia de polícia são para assuntos seríssimos, não que esse não foi, muito sérios, mas que essa imagem não é legal, não é legal. Ele tem uma carreira, né? Ela não, ela deixa a vida me levar. Agora ela falou que vai seguir a carreira artística. Ah, tá. Que não seja cantando, porque ela cantou ao lado do Luan Santana, pelo amor de Deus. Ó, chega. Bom, fechando então essa história. Quem perdeu lá ficou com 50 mil, a Ieda, e as pessoas vão tentar agora se virar, né? A Ieda estava toda feliz porque a Suzana Vieira mandou um beijo para ela. Eu acho que pode essas coisas, tudo criança, né? As pessoas, eu queria entender, gente. O que a pessoa entra no Big Brother esperando o quê? Porque assim, dali a pouco entra outro, e as pessoas esquecem, muitas não se consolidam. Olha, nessa história de Big Brother... gente, se me perguntar quem estava na edição X, Y, Z, eu não lembro mais. E a gente quem ganhou a edição anterior, quem ganhou, a gente trabalha com isso. Não, é porque eles são descartáveis mesmo. São muito poucos aqueles que ficam, a Emily vai ter 15 minutos de fama, gente, né?
E quando muito, na verdade, porque não sei por onde. Embora a gente vive num país que valoriza tanta coisa que não tem um valor, um conteúdo para valer, que a gente não sabe. Mas eu não duvido. Cadê a Ana Paula Renault, por exemplo, do último Big Brother, que todo mundo falou, não, porque ela vai entrar na novela. Gente, essa história... Apresentar o video show. Vai apresentar o video show, porque ela fez a diferença. E ela ainda era melhor que a Emily. Com toda certeza. Mas muito melhor. Com toda certeza. Muito melhor. Mas aí você fala, gente, não é, cara, televisão não é fácil. Emissoras são poucas. O espaço é muito pouco. Quantas pessoas talentosas não saem da faculdade e nem conseguem trabalhar? E bonitinha, gostosinha, a gente tem aos milhões do nosso país. A gente é um país de mulheres muito bonitas. Então, só isso não é garantia de nada. Com certeza. De absolutamente nada. Porque o rodízio também é grande, né? É grande mesmo. E então... entrar e estar na televisão, isso não é para ela, é para qualquer pessoa que trabalha na televisão. Estar na televisão não significa que você vai permanecer. O cara tá lá, ele já é contratado da emissora. Precisa fazer uma ponta do programa X. Vai lá, faz a ponta do programa X. Não significa que aquelas pessoas queiram prolongar aquele contrato. Porque já que tá pagando, você vai utilizar. Tá você lá. coloca para trabalhar. Mas é igual concurso de missa, você fica contratado, um ano por aí, né, quando muito, e acabou, tchau, lá vem a outra turma, como você diz. Agora, eu só queria saber, mas acho que eu nem queria saber muito. Você não quer, você queria, mas não quer mais, né, Cerebrão? É o seguinte, gente, porque parece, e cada vez mais, e são 17 edições, dá pra gente imaginar que o critério para entrar no Big Brother tenha que ser o quanto pior, melhor, não é? Parece. Sejam os candidatos mais inspiradores, que você vai turbinar de álcool para ele, né, desestruturar de vez, soltar as feras diante das câmeras. É uma coisa bem assim, porque senão, sabe, se o programa tem psicólogos que participam da seleção, que isso, aquilo, como é que você explica essas coisas que aparecem? E algumas fala? que assistem também, né? Porque tem gente que Algumas. O povo lá na porta da delegacia, teve uma senhora que falou assim, olha, eu gastei R$1.200 de ligação para que muita a gente me escreveu também falando, como você fala que a Globo que deu a vitória, eu fiquei 48 horas sem dormir votando. Você precisa ser internado, meu filho, não tem outra explicação. Tem gente que gasta o que não tem em ligação, é um absurdo, Se depender de né? mim, para os participantes se movimentarem no programa, eles vão passar os 3 meses lá dentro. Não vai sair ninguém. Não entra e não sai. Agora você imagina só, que desilusão, você, a hora que pega a tua conta de telefone, você fala, meu Deus, tá, a menina ficou, ela ganhou a grana não dela. vai pagar minha conta do telefone, né? Eu tô Meu nome ferrada. vai lá para aquele clube que não tem piscina, que é o SPC, né? Que não tem piscina, não tem nada. Você só pega a carteirinha, ó, e aí tá tudo certo. Você só deixou uma pessoa rica, participou do programa, mas a menina não sabe disso. São inúmeras na Processar a emissora, Essa história foi para um monte de lado, né? Porque o mais curioso é que nesse caso, onde há aí uma suposta agressão, apesar da Emily ter sido evacuada, como bem disse a delegada Vivian, que acompanha esse processo, no caso dele não existe pena alternativa. Ou seja, se ele for condenado, ele vai ficar de 1 a 3 anos de prisão. Mas o que chama a atenção são as meninas encontrando com o Marcos em Mato Grosso, né? Ele é do Mato Grosso. Foi pra lá que ele E a Emily do Rio Grande do Sul. Ela não voltou ainda, mas ele já voltou, até porque ele fugiu daquelas comemorações dos BBBs e tal. As meninas levando flores para o Dr. Marcos, como que endossando aquele Marcos que ele mostrou no programa. É complicado. Síndrome de Estocolmo. Só pode, porque não tem outra Uma explicação. espécie, uma nova versão aí de Síndrome de Estocolmo, Seu pai gente, da Índia olha. também não tinha falado, depois que o resultado aconteceu, tem até um vídeo rodando pela internet falando assim, não, que ele vai ser meu genro, tal, não sei o quê, e agora já falou que não é mais. Eu tô achando essa história tudo muito louco. Não estranhe daqui a pouco as pessoas voltarem, parece que apagarem tudo que de fato aconteceu e os dois estarem juntos de mãos dadas por aí. A gente vive tempos assim, né? Até em coisas mais sérias do nosso país, a gente vê que tudo distorce, monta daqui, monta dali, daqui a pouco uma história que era assim, ela fica assim, 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 você nunca sabe. E aí você acha que o maluco é você, né? Você vai, não, pera. Eu não acho
não, são eles mesmo, Aí sabe? eu fico pensando assim, falo, cara, será que maluco sou eu mesmo ou eu não entendi direito essa história? Para o mas mundo que eu parece. quero descer, né? Muito bem o Silvio Brito atual Nós até somos hoje. chupetas nessa história, porque você vê, a Emily já abraçou o Rômulo, ou seja, toda aquela confusão, aquela briga de torcida, ficou no reality show. E a gente fica aqui torcendo, ou Tudo é comentando. armação mesmo, gente. Olha, tudo é o show. De reality ali não tem nada. Eu acho que é só uma um novela, show né? mesmo. É ficção, né? Só que tem alguns personagens que extrapolam. Eu falei aqui no começo, falei. Por isso que eu escrevi na quinta, quando é que foi a final? Falei, eu avisei, porque só o que eu tinha pra dizer, não tinha sobrado mais nada. A gente avisou, nós cantamos a bola, qual seria o desfecho, e foi. E como eu tinha dito no começo, eu achava que o candidato potencial a R$1,5 milhão era o Marcos, né? Ele parecia ser o cara. Mas a partir do momento que ele apela para essa jogada furada de formar casal, e a gente viu que não é uma pessoa preparada para nenhum tipo de relacionamento, nem que o relacionamento seja fake, aí ferrou a vida dele. Então vocês que forem participar de reality show, é furada essa estratégia de formar casal e pode terminar mal e ferrar sua vida por um bom tempo, como aconteceu com o Marcos e como ele ainda vai comer o pãozinho que o diabo amassou por conta disso, por conta da agressividade dele também, que ele tem que tratar. Mas é furado, gente. O pessoal não cola mais, não aceita mais, se arruma um rolo pro resto da sua vida, para com isso. Se ele não tivesse grudado com ela, talvez esse lado dele mais agressivo não teria aflorado, né? E ele pudesse ter faturado esse R$1,5 milhão para depois pagar a terapia, porque ele precisa. Mas as coisas poderiam ter sido diferentes para ele. Eu acho que se não fosse a Emily pelo caminho, ele teria sido o Queria campeão. levar de boa. E ninguém aqui está defendendo o agressor, não. A gente está falando de jogo, tá? Como agressor, ele vai responder pelo que ele fez. E ponto final. Agora, precisa prestar muito bem na hora das pessoas se inscreverem para o 18º, possivelmente tem o 18º, você se inscreve para ficar famoso, dali a pouco tua imagem fica desse jeito, ó. Você participa de um programa, sai de uma delegacia de polícia, entra numa delegacia de polícia, gente fala isso não é absolutamente exemplo para Se ninguém. não se inscreve num programa para depois ser filmado saindo de uma viatura, né? E de outra? polícia entrando numa Humilhante, delegacia, né? saindo de uma delegacia, é muito humilhante. Sabe, é um troco, entendeu? E aí você fala, Thiago, o que é ganhar um troco? No final das contas, essa galera do Big Brother deve ter ganho mais ou menos R$10 mil cada participante. Agora, R$10 mil para ficar 3 meses numa casa, um bom gerente de loja. Você acha? Bom, eles são muitos, né? É, porque ganha, não ganha muita coisa não, Sônia. Mas se a Fazenda paga 30, 60 mil, você acha que a Globo vai pagar menos? Mas muito menos. Eles dão plano de saúde Tá. durante 6 meses, todos têm E contrato. 10 paus por mês. Não, nem 10 por mês. Parece que é um salário mínimo É para coisa constar. pouca, assim, não dá R$1.000 por mês, Sônia Você Abrão. pagar micão o tempo todo. Pra você entrar numa delegacia de polícia e ficar famoso de uma